Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11. O meu desejo é que nós entendamos o sentido do verso 35. Então, a mensagem terá como objetivo nos ajudar, à luz de João 11, entender o verso 35, que diz: Jesus chorou. Então vamos ao verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Por isso que nós não podemos botar os nossos afetos em Betânia. Por isso que nós não podemos fazer desse mundo a porção da nossa alma. Porque em Betânia, pessoas encontram-se em processo de envelhecimento e morte. Não há Betânia que esteja livre desse processo de decadência. Não há Betânia que seja poupada do luto, da dor, da despedida, do abandono, da perplexidade, do pranto. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Interessante observar que essa história só é contada no capítulo 12. Nós estamos no 11. João pressupõe que todos conheciam a experiência que Maria havia tido na presença de Cristo, na qual manifestou um louvor tão original, tão inusitado, tão belo, tão apaixonado, que a todos marcou. João escreve o seu evangelho partindo da pressuposição que os leitores do seu evangelho conheciam a história de Maria. Então, uma outra informação nos é comunicada pelo capítulo 11 do Evangelho de João. Nem sempre aquele que tem o coração de Deus tem a mão de Deus. Muitas vezes ocorre o oposto. Os que têm a mão de Deus não têm o coração de Deus, não fazem parte do seu povo, apesar de serem cumulados de bênçãos temporais. Enquanto que os mais estimados servos de Deus provam da dura experiência de terem um coração, mas pelo menos momentaneamente não terem a mão de Deus em suas vidas. Portanto, está aqui uma adoradora. A enfermidade mortal do seu irmão não era castigo, não era punição, não era maldição. A providência havia se tornado cruel na vida de uma estimada serva de Cristo, verdadeira adoradora. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas enviam alguém ao Rio Jordão, onde o Senhor Jesus Cristo se encontrava, a fim de que essa oração fosse apresentada a Cristo. Está enfermo aquele a quem amas. Nisso consiste a diferença da oração cristã para a oração pagã. A oração cristã está eivada do conhecimento de Deus. A oração cristã tem como fundamento
o amor de Deus pelo seu povo. E por isso a súplica é apresentada nesses termos. Estamos diante do enigmático, estamos diante do surpreendentemente trágico. Contudo, estamos absolutamente certos de que quem sofre é amado seu. E isso porque Jesus teve intenso convívio com essa família. E se vocês me permitem aqui fazer uma interpretação livre do texto, eu tenho para mim que elas sabiam desse amor em razão da relação que o Senhor Jesus Cristo mantivera com Lázaro. Eu imagino eles andando pelos campos, Cristo respondendo suas perguntas, os dois abraçados, quem sabe, reverentemente, eu declaro, contando piada, falando do amor de Deus, dividindo o pão. Então Maria não tinha a mínima dúvida, Maria e Marta, está enfermo aquele que tantas vezes vimos ao seu lado, e que lhe causava visivelmente tanto prazer à alma. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, preste atenção nessa profecia, ela é central para entendermos os textos subsequentes. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu ficaria aqui a noite inteira meditando juntamente com vocês sobre o significado desse verso 4. O que nos deparamos aqui, que pode ser observado, de que de mais basilar existe, é que o Senhor Jesus encaminhou uma profecia para Betânia, para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Portanto, esse aqui é um elemento básico da, vamos assim chamar, não quero ficar aqui de snobismo intelectual, de filosofia cristã de história. O cristianismo não acredita em sorte, em azar, muito menos em destino. A palavra que nós cristãos usamos é decreto, associada a ela, providência. E os decretos de Deus e sua providência têm como meta suprema manifestar a glória de Deus, os seus atributos, as suas qualidades, as suas virtudes, de maneira que anjos, arcanjos e querubins, homens e mulheres, encontrem-se sempre em estado de perplexidade diante da majestade do ser mais encantador do universo. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Comentário, portanto, de João. Era evidente que o Senhor Jesus manifestara um amor especial por essa família. Então vocês observem juntamente comigo o mundo de luz que essa passagem projeta sobre os tratos de Deus com o seu povo, o modo como Ele se relaciona com você e comigo. E entre as muitas lições que nós podemos aprender dessa passagem, consta esta: que o dia pode virar noite, e grossas nuvens virem sobre famílias que contam com a estima mais profunda do nosso Deus. Portanto, o que nós estamos vendo aqui
é a possibilidade de famílias que têm o sangue de Cristo no umbral da porta. Famílias que têm aliança com Cristo. Famílias cujos nomes dos seus membros estão registrados nas palmas das mãos de Jeová. E dessas famílias viverem a experiência de testemunharem a vida se voltar contra elas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se nós compreendermos isso, estamos livres para sempre de muita reflexão ociosa, que não edifica e que só aprofunda o nosso desespero. Temos que partir sempre do pressuposto que, se somos de Jesus, esse Deus se relaciona conosco de uma forma que não se relaciona com ninguém mais. Que haja o que houver na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos entes queridos, daqueles que nos são caros, daqueles cuja felicidade está associada à nossa felicidade, o amor de Deus haverá de regular todas as coisas. De maneira que essas famílias da aliança vão extrair dessa tribulação algo que não seria obtido se o amor de Deus não fosse revelado de modo tão estranho. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, a notícia que chegara é que Lázaro estava sofrendo de uma enfermidade grave. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O que significa, portanto, que uma família da aliança, uma família de adoradores, uma família em cuja casa o Senhor frequentemente estava, que essa família teve que lidar com o silêncio de Deus. A oração é feita pelos mais estimados servos de Deus e deliberadamente o Senhor Jesus permanece no lugar onde estava, recusando-se, repito, deliberadamente atender imediatamente o pedido de Marta e Maria. O que significa, portanto, se nós não estivermos com a vida estribada no versículo 5, nós vamos ter sérios problemas com o versículo 6. É a confiança do versículo 5 que nos permite conviver com o versículo 6. Nenhum sinal, silêncio. Percepção zero de manifestação de poder. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora, o Senhor Jesus toma a decisão de subir para Jerusalém, atravessar o deserto da Judéia e se dirigir para Betânia, que ainda existe, a 3 quilômetros de Jerusalém. Se dirige, portanto, para
a cidade onde havia a maior concentração de adversários seus, de pessoas que o odiavam, que queriam a sua morte por verem o Senhor Jesus como inimigo do judaísmo, como alguém que estava liderando uma seita judaica, e cuja mensagem corrompia as pessoas, e as afastava dos sacerdotes, dos anciãos, dos membros do sinédrio, uma vez que Jesus batia neles manhã, tarde e noite, chegando ao ponto de dizer: vocês não entram no reino dos céus e não deixam os demais entrarem. Quem tem contato com vocês fica pior. Vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Contudo, vocês negligenciam o que de mais importante existe na lei do Senhor: a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Contudo, o verso 7 demonstra Jesus disposto a voltar para Jerusalém, de onde ele se retirara em razão do ódio dos judeus. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: essa declaração é imortal. Não são 12 as horas do dia? Não é assim que nós dividimos o tempo? Nós não temos o horário do dia, o horário do trabalho. A gente semeia, planta, colhe. Nós não temos como um período de 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Então, aqui estão os seus discípulos, conversando um com o outro, dizendo: veja o perigo de andar com esse homem. E agora nós vamos ter que voltar para Jerusalém. E não há a mínima dúvida que isso vai sobrar para vocês, vai sobrar para mim, vai sobrar para todos nós. Aí o Senhor Jesus vira-se para eles e diz: contudo, não há lugar mais seguro nesse planeta do que o centro da vontade de Deus. E se tivermos que enfrentar riscos para a glória de Deus, que saibamos de antemão que podemos até sofrer, mas jamais tropeçar, porque estamos andando de dia. Sabemos por que fazemos o que fazemos e por onde andamos, porque não estamos tomando decisões nas trevas. E outro ponto: para quem está comigo, é sempre luz, é sempre dia, é sempre hora de fazer o bem. Verso 10: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui o Senhor Jesus usa de um eufemismo, de uma metáfora, a fim de descrever o que acabara de ocorrer com Lázaro. O que significa, portanto, que Jesus sabia o que estava acontecendo em Betânia, embora não estivesse fisicamente presente na cidade. Isso é muito importante ser guardado por nós no estudo do capítulo 11. Adormeceu porque, para nós cristãos, a morte é um sono, do qual a mão poderosa de Deus nos desperta. E haverá de a todos nós despertar naquele grande dia, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nunca, jamais, é absolutamente impossível que a nossa personalidade vire fumaça. Ele fixou os seus afetos em nós, e essa história de amor que temos com Ele, é história que será preservada a fim de ser contada por toda a eternidade. O caso de amor que Deus tem com você é antigo. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, porque é o que vai acontecer na sua segunda vinda.
e o que haveria de acontecer com Lázaro também, como prenúncio da parousia. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então, que tomemos cuidado com a nossa hermenêutica. Não confunda a Bíblia com a sua interpretação da Bíblia. E aqui estão os discípulos tomando como literal o que era metafórico. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Por quê? Porque o cristianismo debocha da morte. Eu me lembro de John Flavel, famoso pregador puritano. E ele fazia parte de um grupo de calvinistas, entre os quais eu me incluo, que creem na segunda bênção. E John Flavel conta que quando foi batizado com o Espírito Santo, quando recebeu a segunda bênção, que ele foi tomado de um amor por Jesus, de uma alegria no Espírito Santo, de uma certeza do cuidado providencial de Deus pela sua vida, que ele conta no relato, entre tantas outras declarações mais, que naquele dia a morte lhe apresentou o seu rosto amável. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ou seja, aqui o Senhor Jesus manifesta uma estranha alegria. É impressionante como essa passagem é aparentemente contraditória, ambígua. Porque nós vemos aqui Cristo tomado de alegria, no mesmo capítulo que o apresenta irado, revoltado e chorando. E a sua alegria consistia no governo providencial de Deus, de um Deus que permite, portanto, que o seu amado povo passe por tribulação, a fim de que conheça o que não conheceria de uma outra forma. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Eu me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Anote isso aí. Pode ser que eu esteja profetizando para você nessa noite. Por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Porque se eu estivesse lá, vocês veriam o testemunho de uma cura. Só que eu estou preparando vocês para terem um testemunho de uma ressurreição. Era da vontade de Cristo operar uma ressurreição no lugar de uma cura, por isso era necessário que o quadro se agravasse, apesar das orações de Maria e Marta. Não é só com você orar e o quadro se agravar. Foi o que aconteceu com essas estimadas servas de Deus, e não há menção na Bíblia de que foi castigo ou sadismo de Deus. Verso 16, aí entra essa figura conhecida de todos nós, Tomé, chamado Dídimo, provavelmente tinha um irmão gêmeo ou uma irmã, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Fé e incredulidade. De um lado, fé, vamos nos associar a ele, para juntos morrermos com ele em Jerusalém. Eu não tenho a mínima dúvida que o Brasil precisa de cristãos com esse espírito. De cristãos que careçam de coragem para viver o cristianismo, em razão de estarem ao lado de Cristo, proclamando o Evangelho e combatendo as injustiças desse planeta. Quão poucos cristãos no Brasil estão precisando de coragem para viver o cristianismo. Contudo, Tomé só via morte. Percebe-se luz e trevas no seu espírito.
Vamos para Jerusalém para morrermos com ele, sem nenhuma perspectiva de ressurreição, de vitória sobre a morte, e de um reino que seria expandido por toda a face da terra, a começar pela vida daqueles mesmos homens, que corajosamente se dirigiram para a região de Jerusalém, na companhia de Cristo. Verso 17. Chegando Jesus chega agora a Betânia. Encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Não é essa a sua impressão, que o relógio de Deus está sempre atrasado? 4 dias. Quando a oração chega a Cristo, era um irmão doente na cama. Agora é o corpo do irmão em estado de decomposição. Repito, depois da oração ter sido feita. E da Bíblia frisar, ora, amava Jesus a Marta, Maria e a Lázaro. Não foi falta de amor, foi o quê? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, dá para ir a pé, 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Ou seja, os homens chegaram antes de Cristo, aparentemente. Judeus saíram de Jerusalém e se dirigiram para Betânia para prestar solidariedade a essas irmãs. O que significa, provavelmente, que se tratava de uma família muito honrada, muito estimada e talvez de classe média alta. Porque no capítulo 12 nós vemos Maria derramando vaso de alabastro com um unguento preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus. Para o pessoal, então, aí da mentalidade de luta de classe, fica essa lição importante para todos nós. O Senhor Jesus nos chama para amarmos a todos, e sua graça é maravilhosa para se manifestar na vida de todos. Hoje eu estava lá na nossa igreja com um policial do BOPE, e tem 2 que estão muito próximos de mim. E eu estava hoje com um deles, o outro estava de plantão, e as suas esposas. Eu falei, meu Deus, quem poderia imaginar que a graça haveria de operar nesse batalhão, e que esse homem que está aqui agora do meu lado, altissimamente treinado, é um doce. E vocês 2 deveriam dar graças a Deus por isso, de terem na vida de vocês um policial cheio do Espírito Santo, que ama Jesus e que exerce sua profissão para a glória de Deus. Espero que eles estejam me ouvindo agora. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Irmãos queridos, que aprendamos essa lição do verso 19. O nome disso aqui chama-se afeição natural. Você não precisa nem ser regenerado para expressar essa solidariedade, basta ser gente. O que nós mais devemos temer, a nossa geração, é o cumprimento da profecia, que nos alerta para o que haverá de acontecer com a geração do fim. E por aumentar, por ser disseminada a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por isso que o apóstolo Paulo declara que no final dos tempos os homens perderão a afeição natural. O que é afeição natural? É aquilo que você encontra na vida do pai de santo, da mãe de santo, do ateu, do agnóstico, por eles terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. É da natureza humana. Certos comportamentos. E aqui nós observamos isso. Esses judeus, saindo de Jerusalém, se dirigindo a Betânia, a fim de expressarem empatia, solidariedade.
enxugarem as lágrimas daquelas irmãs. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Que significa, portanto, que nós não podemos padronizar a resposta aos fenômenos espirituais que nos acometem. Duas mulheres igualmente santas, igualmente amadas, porém com personalidades, com temperamentos diferentes. Jesus chega a Betânia, uma se levanta e sai correndo para a porta da cidade, e a outra permanece em casa. Que nós entendamos, portanto, que a operação da graça pode ser a mesma na vida de muitos, operando concomitantemente no todo da igreja, mas as respostas a essa manifestação da graça poderão variar e variam de irmão para irmão, o que, portanto, deve nos levar a fugir de toda e qualquer tentação de julgarmos pessoas que responderam à graça de Deus de uma forma diferente da que você e eu respondemos. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ou seja, preste atenção, o relógio pode estar aparentemente atrasado, mas é impossível você que pertence a Jesus procurar a Cristo e não provar da manifestação daquele que é socorro bem presente na tribulação na sua vida. Marta, quando soube que vinha Jesus, meu Deus, imagine o que foi o anúncio dessa chegada. Essa é a bênção das bênçãos. Chegou Jesus. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, que olha a oração de Marta: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Vejam, portanto, como que é difícil nós construirmos uma boa teologia, quer dizer, capaz de nos preservar de erros no sistema teológico que nós abraçamos. Porque aqui, a verdade, sem a mínima dúvida, a luz, a fé, mas também nós encontramos nessa declaração de Marta a fé numa promessa que a Bíblia nunca fez. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, não tenho a mínima dúvida que o seu poder poderia tê-lo levantado da cama e impedido sua morte. Isso é um fato. Jesus Cristo poderia ter curado Lázaro. Marta estava, portanto, absolutamente, vamos assim dizer, do lado da boa teologia ao fazer essa declaração. Contudo, dois equívocos teológicos. Número 1, não há promessa de que a presença de Cristo em nossas vidas nos poupará de tribulação. Não temos essa promessa. De que, por sermos de Jesus, não vamos passar por experiências dessa natureza. E número 2, Jesus não precisava estar fisicamente em Betânia para saber o que estava acontecendo na casa de Marta e Maria. E mediante o poder da sua palavra,
governar o curso daquele sofrimento, de maneira que aquela família visse, na sua noite escura da alma, o que só pode ser enxergado por aquele em cuja vida Deus decidiu se revelar por meio da tribulação. Tentem enumerar a quantidade de decepções vividas por essa família naqueles 4 dias. O irmão enfermo, o irmão morto, o atraso de Cristo, e o pior, a profecia não se cumpriu, o irmão morreu. Imagine o mensageiro chegando em Belém, entrando na cidade, correndo para casa e diz: o mestre, o Salvador falou que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Não se cumpriu a promessa. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E o que é fé? Confiança implícita no amor de Deus, ainda que minha mente não consiga acompanhar os seus planos inescrutáveis. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Então vocês vejam como que nessas horas, por isso que nós temos que tomar cuidado de sermos zelosos quando temos algo a declarar em contextos nos quais a nossa vida emocional não nos ajuda. Marta estava muito perturbada, e por isso tanta confusão nesse diálogo, tanta fé, e tantas expectativas para as quais, expectativas de cura, de resposta, de transformação, para as quais não havia promessa. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Estaria ela falando sobre a ressurreição do irmão? Pode ser que sim. Uma coisa ela estava certa, de que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, e que por isso, quando ele ora, ocorre um monólogo, porque ele está tão unido ao Pai, que ele só pede aquilo que o Pai de antemão quer dar. Esse deveria ser o objetivo da nossa oração. O nosso momento de súplica virar um monólogo. Estarmos gozando de tamanha intimidade com Deus, a ponto de discernirmos a sua vontade e pedirmos aquilo que de antemão o próprio Deus quer nos dar. Verso 23. É quase um pecado que eu vou... Não, é um pecado que eu vou fazer agora. Para poder chegar no verso 35 e nós encerrarmos para orar, eu vou ter que passar sem gastar tempo com esses versículos, que compõem assim o que de mais especial a Bíblia tem a prometer para os filhos de Deus, que Jesus promete para você e para mim. Teu irmão há de ressurgir. Qual é a leitura que Marta faz dessa declaração? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que essa passagem, portanto, implica? Veja só, é na seguinte verdade: embora haja promessas que só vamos alcançar
nesse estado de bem-aventurança eterna, após a morte, após a vinda de Cristo, embora nós não devamos nutrir com relação a esta vida uma espécie de expectativa que só cabe para a vida que nós viveremos na Nova Jerusalém, é possível esse poder da vida vindoura se manifestar na nossa vida agora, de maneira que provemos em alguma extensão dessa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele há de ressurgir. Havia um duplo significado nessa declaração do nosso Senhor e Salvador. Ele vai ressurgir dentre os mortos, junto com a igreja do Antigo Testamento, junto com a igreja da Nova Aliança. Ele haverá de ressurgir, mas não apenas isso, vai ressurgir dentro de poucas horas. Vai ressurgir agora, porque vocês verão a manifestação desse poder que já está presente entre vós. O que significa, portanto, que nós podemos ampliar as nossas expectativas com relação a essa vida, esperando provar da promessa de Cristo que nos assegura de uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Essa é a doutrina sobre a qual não há dúvida. É tão clara na Bíblia que católicos e protestantes não discutem esse ponto. O último dia. O último dia. Quando chegarmos no verso 35, eu vou falar sobre o último dia. Por que vai ter um último dia? Disse-lhe Jesus, olha que coisa linda, eu sou a ressurreição e a vida. Não é que ele comunica a ressurreição e a vida, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, ainda que morra, viverá. É uma pena. Se eu ficar aqui, eu não termino de pregar, e vocês sabem que eu não tenho o dom da concisão. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora, a grande pergunta. Igreja Betânia, crês isto? É a pergunta que o Senhor Jesus fez a Marta, está fazendo a você e a mim. Feliz o ser humano que pode dar a resposta de Marta, conforme registro do verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o filho de Davi, a esperança de Israel. Eu creio que tu és o Cristo, o filho de Deus, que devia vir ao mundo. O verso 35 vai nos ajudar a entender por que o filho de Deus devia vir ao mundo. Veja o que ela está dizendo. E o silêncio do Senhor Jesus denota um consentimento. Está dizendo, Marta, tu estás fazendo boa teologia. Devias vir ao mundo porque foi prometido. E Jesus devia vir ao mundo porque este mundo provoca a santidade de Deus e demanda da parte de Deus uma resposta à sua miséria, à sua injustiça, o seu luto, o seu pecado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se. Olha que coisa linda. Maria sabia que de qualquer maneira ela encontraria Jesus naquele dia. Que ela não precisava sair correndo de casa na direção da entrada de Betânia, porque sua relação com Cristo estava acima de qualquer dúvida, de qualquer medo, qualquer receio. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Olha que coisa bonita. E lhe disse em particular. Eu não vou gastar tempo aqui, não tenho tempo para isso, para falar por que ela falou em particular. Fica para uma outra ocasião. O mestre chegou e te chama. O mestre chegou. Falou em particular porque
Poderia, vocês estão aí, ficam pedindo, né? Vamos lá. Falou em particular porque poderia causar um alvoroço em Betânia. Havia muito judeu de Jerusalém na aldeia. Então, alguns estudiosos acreditam que falou em particular para não criar um alvoroço. Agora, pode ser, e isso é bem provável, ele usou da sua sabedoria. Porque, muito provavelmente, ao ficar na porta, ele estava do lado do cemitério. E a intenção dele era que os judeus fossem para a porta da cidade e testemunhassem o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas o mais importante, o mestre chegou e te chama. E te chama pelo nome. E torna a palavra de Deus em palavra para Maria. Aqui, meus amados irmãos, nós nos deparamos com o valor de não contarmos apenas com a tão valiosa e imprescindível ajuda humana, daqueles que se colocam ao nosso lado no momento da mais alta dor. Mas nós não podemos dar descanso a nós mesmos enquanto não virmos o Cristo vivo nos chamando pelo nome e sua mensagem endereçada a nós, de maneira que torne claro que se trata da pregação de alguém que nos é íntimo, que conhece o cheiro do nosso travesseiro. Então, o que é a vida cristã? Nesse ponto eu sou pentecostal até a medula. Não é só doutrina. É você viver na expectativa de que a qualquer momento Jesus vai te chamar para você ter comunhão com Ele. O Cristo ressurreto vai se manifestar a você. E nessas horas fica a lição dos pregadores do passado. São unânimes em dizer: se Jesus bateu a porta do seu coração, abra. Se Ele te chamou cedo para ler a Bíblia, se Ele despertou em você saudade pela sua companhia, não vai lavar louça, não vai jogar água no jardim, não conte com a permanência desse desejo, que o desejo que você teve de manhã vai permanecer à noite. Você lavou a louça, você foi ao banco, você deu os telefonemas, foi-se embora. Foi-se embora o desejo de estar com Cristo. Todos os antigos testemunham isso. Se Jesus bateu a porta, abra imediatamente. E aqui está Maria. Saiu de casa quando ficou claro para ela que Jesus a estava chamando, porque o nosso Deus é socorro bem presente na tribulação. Agora, posso profetizar aqui? Ao mistério pentecostal. Eu seria um irresponsável se dissesse que desse ponto que você se encontra hoje, até a sua morte, você não vai passar por tribulação. Não acredito que nenhum de nós vai entrar no céu num colchão de penas. Não existe isso. Importa, por meio de muitas tribulações, herdarmos o reino dos céus. Teremos provas das mais diferentes naturezas. O que é absolutamente certo, contudo, é que você nunca vai estar só. E que todos os dias da sua vida, você terá esse Cristo que profetiza no seu Evangelho: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Ou seja, nós deveríamos viver, eu não sei qual é a melhor palavra que eu poderia usar agora. Tem uma que eu estou com dúvida, não sei se ela cabe, uma atitude responsiva. Será que cabe? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós deveríamos viver nós deveríamos manter com relação a Cristo uma atitude de vigilância, de expectativa, de que a qualquer momento os céus podem se abrir e você ser batizado com o Espírito Santo, que você pode estar lendo a Bíblia e o versículo pular da Bíblia, e aquilo que você já leu mais de 50 vezes, já ouviu sermão, já escutou em escola dominical,
ganha vida, se torna carne, se manifesta a você. É aquela história de Spurgeon, que tinha suas crises de depressão, e numa delas ele foi para o interior da Inglaterra, e foi ouvir um pregador, e ouviu a pregação. Ao término da pregação, Spurgeon totalmente, completamente comovido, tomado de lágrimas. E o pregador se aproxima de Spurgeon, o maior pregador batista de todos os tempos, e disse: Senhor Spurgeon, eu lamento só lhe dizer que o sermão que eu acabei de pregar é um sermão do Senhor. Eu plagiei. Ao que Spurgeon virou-se para o pregador, tão aflito com aquele plágio explícito, e disse: eu sei, mas Deus o tornou novo para mim. Eu sei que você pregou um sermão meu, mas hoje, te ouvindo aqui, Deus tornou aquelas antigas verdades novas para mim. Então nós temos que viver assim. A qualquer momento você pode ser visitado. Outro dia eu fui visitado por Deus aqui em Pendotiba. Tinha acabado de passar o Largo da Batalha, ouvindo o Paulo Brito cantando Manso e Suave. Quando entrou naquela estrofe: correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti contra mim. E quando Paulo Brito repetia, esse hino, um hino americano famoso, que o Billy Graham usava muito nas suas campanhas evangelísticas, Manso e Suave: eis que ele a porta espela velando, vem já, alma cansada vem já. Quando mencionou alma cansada, eu fui tomado de um pranto perto do Lago da Batalha. Quando eu cheguei depois do country, perto lá de Jardim América, onde eu moro, eu falei: eu não tenho como entrar no meu condomínio nesse estado de alma, que eu não conseguia parar de chorar. Fui até Maria Paula. Quando cheguei em Maria Paula, eu voltei para Pendotiba, não conseguia me recompor, fui parar em Piratininga. Quando eu cheguei na padaria Glamour, olha, vocês vão dizer que é coisa de calvinista, a doutrina da predestinação, da graça soberana de Deus, se tornou o deleite da minha vida. Ela nunca ficou tão clara, nunca ficou tão evidente, que o amor de Deus por mim e por você é eterno. Quando eu cheguei em Piratininga, era de noite, eram umas 9 horas da noite. Quando eu cheguei em Piratininga, o Espírito Santo fixou na minha mente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ler e crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu me dei conta, eu estava dando murro no volante do carro, de tal maneira, eu falei: meu Deus, de tal maneira, como que um ser tão excelente como esse não é amado pela humanidade? Um Deus que nos amou. E eu fui tomado da pior convicção de pecado, mas ao mesmo tempo com a doçura do perdão. Aí eu entendi que o nosso problema é não ter amor por esse ser tão doce, e que contudo nos chama para vivermos na sua presença como filhos amados. Então é assim, viva assim. Essas coisas podem acontecer no culto, pode acontecer você lavando louça na rua. Moody foi batizado com o Espírito Santo literalmente em Wall Street, literalmente foi batizado. Ele falou que foi perdendo as forças, quase caiu no chão, quase caiu na rua. Então Maria ouviu o céu correndo, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vou correr, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Calvino aqui, no seu comentário, eu falei: meu pai, que essa espiritualidade calvinista. Porque aqui ele diz o seguinte: essa é a atitude dos seres humanos. Assim os seres humanos funcionam. Vai todo mundo para o túmulo. As nossas paixões são paixões desordenadas. Nós sofremos por nada, e muitas vezes sofremos de modo desmedido. Ora, essa gente deveria entender que nós não devemos sofrer como os demais, que não têm esperança. Nós somos crentes. É impressionante esse tipo de pregação. Outro dia eu peguei umas pregações de Martin Lloyd Jones, eu falei: meu Deus, isso hoje ele iria para a cadeia no Brasil. Tem um sermão dele que ele diz assim: chega de chamar a igreja de hospital, seu quartel-general, o comandante está chamando você para marchar. Nós temos que combater esse modelo de espiritualidade efeminado. Ele usa essa palavra na sua pregação.
Chega! Os ímpios estão nos olhando. E eles precisam ver esse testemunho de galhardia, que onde eles afundam, nós passamos inabaláveis. É impressionante, era o chamado papo reto. Ele ficou sabendo que a turma da igreja no domingo ia à praia, e faltava o culto. E o famoso doutor Martin Lloyd Jones, bem da tradição calvinista, chega ao púlpito, olha para a igreja e diz: olha, fiquei sabendo que no domingo vocês estão indo à praia, para as suas casas de praia, e faltando culto. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu julgo que vocês não deveriam vir à igreja, exceto se estivessem certos que aqui vocês vão encontrar o que não podem encontrar em nenhum outro lugar. Eu só peço de vocês consistência. Quando morrer um parente seu, não procure a igreja na qual você não acredita em busca de consolação. Vai para a praia. Ou seja, o culto calvinista do passado estava longe de ser sessão de autoajuda. E gerava homens. Homens como Jonathan Edwards, que quando a sua filha, Jerusha, morre com 14 anos de idade, por ter cuidado dentro de casa da tuberculose de David Brainerd. O Jonathan Edwards escreve assim no diário de David Brainerd, que ele mesmo depois compilou e publicou. No dia tal, de 1700 e tal, aprouve ao grande e soberano Deus levar minha filha Jerusha, que ficou doente por cuidar de David Brainerd, pois ela entendia que estava ali cuidando de um eminente servo de Deus. É um modelo de espiritualidade, gente, que atravessou oceanos, levou o evangelho para o planeta Terra. Aprove ao grande e soberano Deus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui temos que tirar a sandália dos pés, que o território é santo. Jesus, vendo-a chorar, presta atenção, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Os discípulos viram Jesus transtornado, com um misto de indignação, de ira, de compaixão. Por quê? É interessante, em João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele assume a forma humana, vai parar numa aldeia, vê gente lutada, desesperada, chorando, e ele é tomado de comoção, por ver os efeitos do pecado nas nossas vidas. E aqueles que foram criados para viver no jardim, vivendo no inferno. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Ou seja, o que essa passagem está nos dizendo é que ele chegou no 4º dia. Isso é um mistério. Nenhum teólogo está habilitado a nos ajudar a entender o ponto. Ele chegou no 4º dia, sabendo que testemunharia de uma dor que o faria sofrer também. Esse Jesus chorou. É o grande motivo da nossa esperança. Porque ele chorou,
eu sei que ele sofre de dores empáticas por se deixar associar ao meu sofrimento. Por isso que o autor da carta aos Hebreus declara: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele, portanto, entende de depressão, entende de medo, de ansiedade, de culpa, de tentação. É um Cristo por nós, é o Deus Emanuel, é Deus entre nós. E que não pode reprimir as suas afeições. Ele tem que ir para a Judéia, ele tem que ir para Betânia, ele tem que chamar Marta e Maria, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e porque ele conhece a nossa natureza e sabe que nós somos frágeis. Agora, saber que ele chorou é metafísico. Se ele chorou, vai ter um último dia, porque ele não vai chorar para sempre. Jesus não vai chorar para sempre, porque quem está chorando aqui tem a Via Láctea nas suas mãos. Quem está chorando faz com que todos os átomos, todas as moléculas digam amém para ele. Se não houvesse uma promessa escatológica, só o verso 35 me levaria a crer no fim do mundo. Vai ter um fim do mundo, porque Jesus chorou. Para ele é intolerável a fome, é intolerável a desigualdade social, é intolerável a exploração do pobre, é intolerável o luto, a doença, a morte, o pecado, que embaça a nossa visão. Que nos leva a só guardar morte. E a repetição ad eternum desse ciclo monótono de nascimento, vida e morte. Jesus chorou. Chora com você, chora comigo. Jesus chorou. E um dia, por ele ter chorado, a Bíblia declara no livro de Apocalipse que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E as dele também. Porque viveremos para sempre num reino que não precisará da luz do sol para iluminar os seus cidadãos, porque Deus estará de tão presente, de tal maneira, que sua glória a todos iluminará. Então, que você saia daqui com vontade de fazer poesia para esse Deus, orar e lidar com a vida assim, de antemão sabendo que você é amado, que quando você chora, ele chora ao seu lado, mas não vai chorar para sempre, porque quando ele voltar, porque esse choro é o choro de um Cristo irado, ele voltará não como um bebê, não vai nascer mais em manjedoura, não vai ser mais cuspido, não vão colocá-lo mais numa cruz. A Bíblia o descreve voltando como um guerreiro montado num cavalo branco. E todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará. E aí, fim do luto, fim da velhice, fim das doenças terminais, novos céus e nova terra, porque a palavra de Deus promete que haverá um último dia, e todos ressuscitarão, os que morreram em Cristo, porque ele é a ressurreição e a vida. E enquanto este dia não chega, nós podemos experimentar de ressurreições nesta vida, porque este poder está entre nós e nos habilita a viver com esperança de modo desassombrado para a glória de Deus. A ele todo louvor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé?
Pastor Theo, nosso sacerdote, podia orar por nós? Me lembro de uma vez, muitos anos atrás, o pastor Theo, meu Theo querido, tem sido parceiraço nessas eleições, foi um anjo na minha vida, ele e sua mulher. Saindo de casa para a casa deles para chorar juntos. E eu me lembro de uma vez, numa pregação, muitos anos, você falando a seguinte coisa, que quando a tragédia atinge a família, a nossa sensação é que nós levamos um soco, um murro na boca do estômago. É pedreira dizer está enfermo, aquele que o Senhor ama. Mas não tem a mínima dúvida, que esse, por quem você está sofrendo, é mais amado por Deus do que você o ama. Veja só, tudo que diz respeito à sua vida, diz respeito a Deus, porque Ele fixou seus afetos em você, os cabelos da sua cabeça estão contados, e Ele ama este que, como Lázaro, está sofrendo. Espera nele, porque Ele tem planos de amor, para esse por quem você hoje está disposto a dar sua própria vida. Vamos orar com o pastor Theo? Gente querido, nós vamos encerrar nosso culto com essa oração. Se você quiser vir até aqui um minutinho para orar com esses pedidos, especialmente você que tenha causas, questões, que tenham identificado a sua vida com esse texto tão comovente, tão impressionante. Hoje de manhã nós oramos, nós vamos orar novamente por essas causas, como eu disse de manhã, cascudas. Só Deus pode intervir, só uma intervenção milagrosa do Senhor, só o seu poder, só a sua graça. Você vem até aqui para orar por alguém também que dependa de uma intervenção nesses termos, do Senhor que afirmou ser Ele mesmo a ressurreição e a vida. Há muitas coisas, há muitas causas nesses tempos agudamente difíceis, e nós colocamos aqui toda a nossa fé, todo o nosso coração diante do Senhor, que é a ressurreição e a vida. Senhor, ouvimos aqui a Tua palavra, poderosa palavra, inspirada palavra, infalível palavra. Louvado seja o Teu nome, por esse tão profundo consolo que Tua palavra traz aos nossos corações. Senhor, há tantas lágrimas aqui, há tanto dessa sensação de que o Senhor se atrasou, de que o Senhor não ouviu, de que a profecia não se cumpriu, de que a promessa se frustrou. Ó Deus bendito, que afirmação maravilhosa, a de que o Senhor nos ama e nos chamou outra vez pelo nome. E aqui estamos nós aos Teus pés, atendendo a Tua doce, dulcíssima, forte e inconfundível voz, pedindo que o Teu poder desça sobre as nossas vidas de maneira completa, superabundante, nova, inédita. Ó Deus, faze assim nesta noite mesmo. Que o Senhor conforte, que o Senhor console, que o Senhor estimule, que o Senhor nos visite de maneira nova. Ó Deus, como precisamos deste impulso do poder do Espírito que trouxe Lázaro de 4 dias do túmulo para uma nova vida com o Senhor. Ó bendito Jesus, o poder da ressurreição que trouxe o nosso Senhor da morte ao 3º dia. Louvado seja o Teu nome, o Senhor que é primícias da nossa própria ressurreição. Senhor, eu Te rogo
que tu destraves as portas que o inferno fechou. Que em nome de Jesus tu repreendas o diabo, o adversário que tem trazido enfermidade, mal, morte, cheiro de destruição a lares que representamos aqui. Em nome de Jesus, te pedimos que essa bendita voz do Senhor Jesus, o terno Senhor, o comovido Jesus, que chorou naquele dia e que recolhe no seu odre santíssimo as nossas lágrimas, ó Deus bendito, que tu faças assim agora mesmo. Despede essa gente amada, cheia da graça, da bênção, desse senso bendito e irresistível dos vitoriosos, das vitoriosas, que seguem o vitorioso Jesus. A ti a glória, a honra e os louvores. Estes pedidos registrados aqui, outros tantos mais, aqueles por quem estamos a orar agora. Ó Senhor Jesus, Deus amado, intervém, acessa o coração que se fechou, visita algumas no leito, na dor, distantes da casa do Pai. Em nome do Senhor, atrai-os de maneira absolutamente irresistível, cerca-os, enlaça-os com laços de amor. Nós te louvamos, porque este é o nome, o maravilhoso nome do Senhor, o poderoso nome de Jesus. É neste nome que oramos agora. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, eterno e todo-poderoso, e as incomparáveis consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Se você puder cantar.